um funcionário ou um setor específico realça uma real necessidade de algo ou de algum serviço. Então, eu tenho a necessidade de algo, eu faço essa requisição, beleza? Uh, É muito comum existir processos de autorizações nas empresas. Nós teremos aulas que vamos falar sobre isso, certo? Eu, particularmente, não acho necessário fazer direto aqui na solicitação. Eu prefiro fazer já quando eu faço ali as ofertas, né, que são as cotações de compras, e aí num processo ali de realmente efetivar um pedido de compra, passar isso por uma análise. Mas entendo e é pertinente e tudo tranquilo, caso a empresa queira realizar esse processo de autorização direto numa solicitação, beleza? Fiz a nossa requisição. O que o setor de compras precisa fazer? A boa prática do mercado fala que, olha, nós temos que realizar, no mínimo, 3 ofertas de compra, né, para definir uma ganhadora. Então, eu comparo prazo, comparo preço, né, por exemplo, defino a ganhadora. Ao definir a ganhadora, é criado um pedido de compra, beleza? Até esse momento, da mesma maneira que nós vimos lá em vendas, não é feito nenhum tipo de lançamento contábil. Quando que eu vou começar a ter um lançamento contábil? Aqui tem mais uma etapa que eu acabei não colocando aqui, que é o recebimento de mercadoria. Por que eu não coloquei? Porque a nota fiscal de entrada, ela já faz esse recebimento, além dos lançamentos contábeis e também de gerar fiscal e financeiro, tá bom? No entanto, no processo, quando eu for demonstrar, eu vou demonstrar com o processo de recebimento, beleza? Então, recebimento e nota fazem lançamentos contábeis e o pedido de compra não faz lançamento contábil, mas ele modifica, certo? Então, beleza. Após isso, então, como que funcionam as comparações? Primeiro, fazemos as nossas cotações, conhecido como oferta de compra, beleza? Após isso, vamos em comparação, em um relatório de comparação de oferta, vamos definir, então, a ganhadora a partir disso, gerando um pedido de compra, e aí podemos seguir o fluxo, fazendo uma nota de entrada, um recebimento de mercadoria. O MRP, eu posso ter um grupo, ou seja, pegar os meus produtos e agrupá-los em né, nesse determinado grupo. Eu tenho um grupo chamado MRP, tá, na minha base. Eu posso definir um fornecedor preferencial, e esse fornecedor preferencial, ele vai me ajudar a trabalhar com o MRP, beleza? Fazendo ou uma solicitação, ou uma oferta de compra, ou pedido de compra automático pelo próprio assistente do MRP, beleza? Na verdade, nas recomendações do MRP. E o planejamento, que também é uma parte do cadastro do produto, tá? Onde nós temos que definir se ele vai ser MRP, beleza? Se ele for, se ele vai ser de compra ou produção, conhecido como order or buy, e o lead time, que é o tempo de processamento, tá? Ou seja, quanto tempo leva para o meu fornecedor me entregar, ou então quanto tempo leva para que eu realize a produção daquele item, beleza? Previsões do MRP. Então, existem algumas formas, né, de se trabalhar com ela. Então, a primeira, nós temos que definir o tempo dessa nossa previsão. Eu posso trabalhar com a previsão manual, ou seja, eu vou selecionar os meus produtos e selecionar as vendas que eu pretendo, né, realizar. Eu posso também ter uma previsão automática, então eu trabalho em cima de informações geradas anteriormente, aí pode ser meses atrás ou, por exemplo, no ano passado, tá? E eu posso aumentar essa margem ou diminuí-la. Então eu posso ter uma previsão otimista e também posso gerar uma previsão pessimista. Ainda sobre o MRP, para quem tem a versão HANA, existe o MRP inteligente, que ele vai tratar sazonalidade. Então, existem 2 formas de cálculo, tá bom? Eu não tenho ainda toda essa noção da maneira que ele é calculado. Eu vou trazer para vocês, então eu deixo com que o sistema calcule de maneira automática, tá bom? Decida qual que é o melhor cálculo para aquele produto, beleza?
De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês, porque é importante vocês saberem que existe um MRB inteligente que trata essa sazonalidade, beleza? Expressamente proibido qualquer tipo de gravação dos nossos treinamentos, o mesmo está protegido pela Lei de Direitos Autorais, beleza? Informações gerais, né? Então, sempre identifique-se com nome e sobrenome e, se possível, também a empresa. Facilite, pessoal, o processo de entrada para vocês, de aprovação para vocês para a aula, beleza? Basicamente, se nós não encontrarmos o cadastro de vocês, vocês não irão assistir a aula, tá bom? Então, coloque certinho o seu nome e sobrenome, também a empresa. Evite entrar como convidado, né? Então, convidado ou qualquer outro nome genérico, certo? Pule tudo em base de teste, não faça nada em base de produção. Cada treinamento possui conteúdo programático e já foi enviado no e-mail de vocês. Ao final da aula, os participantes vão realizar um teste, tá? E através desse teste, tirando uma nota 7 ou superior, vão receber o certificado de conclusão do curso, beleza? Então vamos lá para o SAP. Luizinho, eu vou entrar aqui, aí eu já te dou um ok, beleza? Fechou. Se quiser começar a gravar. Já comecei, Caleb. Pode ir, depois a gente vai ajustar. Pode ficar tranquilo. Vai lá. Já tá gravando? Beleza. Sim, Então, beleza, então vamos lá. valeu. Valeu. Pessoal, então, nosso processo de compras, né? Da mesma forma que nós vimos lá em vendas, que eu posso vir aqui, por exemplo, vou abrir um pedido de compra já direto só para mostrar. Eu tenho que ter um fornecedor cadastrado. Nós aprendemos a realizar os cadastros, né? Então lembra que eu mostrei a questão dos endereços e tudo mais, certo? Então, para o fornecedor, eu vou seguir exatamente a mesma linha de cadastros de um cliente ou de um lead. A única coisa é que eu vou substituir aqui o tipo de fornecedor. Nós até chegamos a realizar esses tipos de cadastro na aula, nas aulas anteriores, beleza? Então, eu tenho que ter um ou mais fornecedor cadastrado para aquele produto que eu quero, de repente, realizar ali a minha compra ou não. Muito comum acontecer, eu vou ali, de repente, fazer uma cotação, fiz a cotação com uma empresa, não possuo o cadastro dela, posso cadastrá-la a qualquer momento, tá bom? Aí eu posso ir ou no módulo lá de parceiro de negócio, ou como eu mostrei, pedido de compra, por exemplo, dou um tab, clico em novo e ele já carrega aqui as opções do cadastro, certo? Beleza. Então, partindo disso, lembra que eu disse que o nosso processo, o nosso fluxo vai nascer sempre da necessidade que que uma empresa, que uma parte da empresa, na verdade, ou uma pessoa precise daquele produto ou daquele serviço, certo? Então, para isso, eu vou vir aqui em solicitação de compra. Aqui em solicitação de compra, nós já temos algumas informações. Então, primeiro, eu posso colocar aqui o solicitante pelo usuário do SAP. Então, aqui estou usando o meu próprio usuário, beleza? No entanto, eu posso criar esta solicitação para um colaborador do qual não seja o meu usuário. Então, eu, Caleb, vou criar uma solicitação, por exemplo, para o Luiz. Então, eu poderia vir aqui na minha lista de colaboradores, selecionar o Luiz, estou criando, então, esta solicitação para o Luiz, certo? Mesmo que eu marque como usuário e aqui esteja o meu usuário do sistema, o nome do solicitante eu posso trocar. Então, por exemplo, eu vou criar a solicitação para o Renato. Por mais que ali no solicitante esteja o meu usuário, beleza? É o meu usuário, mas eu estou solicitando para o Renato. Tranquilo? Beleza. Eu posso também, pessoal, colocar o departamento. Isso daqui pode estar amarrado, né, ao usuário, mas caso não tenha essa informação, né, então, por exemplo, esteja assim em branco, eu posso vir aqui e falar que o departamento do Caleb é o departamento, né, de CX, certo? Além disso, com o SBO Mailer configurado, né, eu posso clicar aqui em enviar e-mail quando o PC, pedido de compra, né, quando essa solicitação se transformar em um PC, em um pedido de compra, ou também quando ela virar um recebimento, seja um recebimento de mercadoria, seja uma nota de entrada, beleza?
Então, de repente, a pessoa é um pouco ansiosa, fica lá fazendo um follow-up direto no setor, né, de compras, e simplesmente o setor de compras pode marcar esta opção e colocar aqui o endereço da pessoa. Então, aqui está o meu endereço, e assim que essa solicitação seguir o fluxo, né, de compras e chegar a um pedido de compra e também a um recebimento, eu recebo um e-mail falando, ó, sua solicitação se transformou num pedido de compra. O seu pedido de compra se transformou em uma nota ou em um recebimento, beleza? Então, dessa forma, eu nem preciso ficar fazendo follow-up com o setor de compras. Assim que o processo se encerrar, eu já recebo um e-mail, beleza? Aqui ainda nós temos a empresa, então eu posso marcar se eu vou querer trabalhar com a matriz ou então com a filial, eu posso selecionar, beleza? Na parte superior direita, eu tenho, então, a informação do número da minha solicitação, então, solicitação número 92. Eu tenho o status dela, por enquanto ela está aberta. E aqui eu tenho as datas de lançamento. Então, data de hoje, validade de um mês. E aqui é onde eu vou informar a data necessária. Então, eu preciso desse produto para daqui 15 dias, certo? Perceba que assim que eu preencho aqui, ele vai atualizando as minhas linhas. Então, a solicitação, eu posso, novamente, estou aqui no número do item, eu posso clicar aqui na bolinha ou simplesmente dou um tab, tenho acesso, então, a todos os meus cadastros de produto, certo? Vou continuar usando os meus itens espelho, né, que eu uso sempre. Então, por exemplo, vou precisar aqui comprar trigo, arroz e feijão. Então, selecionei o trigo, certo? Segurei com Ctrl, seleciono arroz, feijão e posso selecionar soja também, por exemplo, certo? Se eu quiser pegar esse combo, simplesmente clico aqui na linha 53, Shift, linha 56. Ele já seleciona todos. Com o Ctrl eu consigo selecionar fora de ordem. Então, novamente, seleciono aqui, até aqui, seleciono. Ele já carrega aqui as informações. Aqui ele está me trazendo fornecedor. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente do MRP, que eu preciso informar, né? Posso informar um fornecedor preferencial. É ele que traz aqui. Então, se eu entrar no cadastro aqui, por exemplo, do feijão, vou lá em compras, fornecedor preferencial. Aqui está o Caleb. Para deixar todos iguais, eu vou deixar aqui com o Luiz. E aqui eu posso colocar as quantidades necessárias. Informação de preço, como eu estou fazendo uma solicitação, eu não preciso saber o preço, tá? Então, o preço pode estar aqui zerado. Como eu trabalho com listas de preço, ele já está trazendo aqui as informações. Então, vou deixar assim, e aí quando nós formos realizar ali a compra, aí sim eu posso modificar esses valores, certo? Legal. Preenchi, então, a solicitação. Eu posso simplesmente clicar aqui em adicionar. Adicionei, temos a nossa solicitação. Com a solicitação criada, eu começo, então, o trabalho de ofertar aos nossos fornecedores. Então, por padrão, né, preferencialmente, eu compro esses produtos com o Luiz. Isso não significa que 100% das vezes comprarei com ele, tá? Mas tenho uma preferência de comprar com ele. De repente ele tem o melhor valor ou a melhor entrega, tá? Mas ou de repente eu tenho um contrato guarda-chuva com ele sobre esses produtos. Então, preferencialmente, compro com ele. Aqui em solicitação de compra, eu venho, clico em copiar para oferta de compra. Então, perceba que por mais que a solicitação tenha marcado o fornecedor, quando eu crio uma oferta, ele não traz isso daqui, né? Ele não carrega essa informação. Porque aqui ele só está falando assim, ó, preferencialmente você compra com ele, mas você pode ofertar e cotar com qualquer outro fornecedor aí do mercado. Beleza. Então, primeiramente, eu vou realizar aqui
o processo de cotação diretamente com o Luiz. Então, o Luiz está aqui, ele já me traz a pessoa de contato. Aqui eu tenho algumas informações. Número do grupo, pessoal, é a informação, assim, uma das informações mais importantes para as ofertas. Então, 288, vamos marcar este número, beleza? Oferta de compra, grupo 288. Beleza. Na parte da direita, nós temos os status, então, questão da numeração. Então, ela é a minha oferta número 463. O status dela está aberto e ela segue a mesma linha da nossa solicitação. Bom? A Claudineia está falando sobre o preço, né? Então, por mais que eu tenha um preço lá na solicitação, quando eu trago para cá, ele acaba não mostrando. Por quê? Porque o meu preço, quem vai passar é o meu fornecedor. Beleza? Então, ali na solicitação, ele pega da lista de preço e quando eu crio uma oferta, ele não leva esse preço, por quê? Porque eu vou negociar ainda com o fornecedor. Então, por isso que ele não traz para cá. Beleza? Tranquilo. Criei a oferta. Aí aqui na aba logística, por exemplo, é só as questões voltadas aos endereços. Na contabilidade, a maneira de que eu irei realizar o pagamento com este fornecedor. Então, eu vou realizar um único pagamento em 15 dias. Então, por exemplo, poderia ser um boleto aí para daqui 15 dias, certo? As identificações fiscais, na aba imposto, total por imposto, temos aqui também as questões de anexo. Basicamente, eu crio a oferta de compra e adiciono. Quando eu faço isso, o SAP fala assim, olha, o total do documento é 0. Você quer continuar? Quero. Aí ele fala, você quer enviar isso daqui para o seu fornecedor? Né? Quer enviar a sua oferta direto para o seu fornecedor? Novamente, com o serviço do SBO Mailer configurado, eu posso realizar esse tipo de envio da mesma forma que nós vimos no treinamento de vendas. Tranquilo? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, que não. E beleza. Legal. Vamos aproveitar e já demonstrar um relatório. Então, se eu vier aqui em compras, relatório de compras, eu tenho o relatório de itens em aberto. Vou mudar aqui para a visão de solicitação de compra. Temos aqui algumas solicitações. Então, tenho aqui as minhas solicitações que estão em aberto. Posso modificar novamente e olhar para as ofertas. Beleza? Então, deixa eu mudar aqui, ó. Oferta 463 do grupo 288. Tá? Aqui eu já consigo olhar, ó. Tem o valor líquido, imposto, valor original. Eles não estão preenchidos, então eu tenho que fazer um follow-up no fornecedor para pegar essas informações e aí sim preencher aqui no sistema. Lembra que eu falei de disparar, então disparei o e-mail para o fornecedor, ele me respondeu. Então o Luiz me respondeu essas informações. Aí eu venho na oferta 463, aí ele me falou assim, olha, eu vou te entregar em 10 dias, e eu tenho todas as suas quantidades cotadas. O preço para cada uma delas, né? Então, eu vou colocando os valores. Então, venho aqui e falo, beleza. A soja, vou te vender, né? Vou comprar por 40. O feijão, por 30. E aí, vamos preenchendo. Posso vir aqui, colocar a utilização, então, como compra comercial, por exemplo. E poderia também já preencher as informações dos impostos. Lembrando que Ctrl seta para cima, pega a informação que está em cima e copia. Tranquilo? Então, vim aqui e atualizei. Beleza. Então, percebam que o processo
acaba sendo um pouco demorado, né? Por quê? Eu crio a oferta, o processo da oferta de compra, tá, pessoal? Eu crio a oferta, mando para o fornecedor, aguardo a resposta, meu fornecedor me devolve, eu entro no SAP e modifico, então, esta oferta, atualizo ela com quando que ele me entrega, se ele tem a quantidade que eu cotei, juntamente com o seu preço, certo? Legal. Então, criamos a nossa primeira oferta. Além disso, a boa prática fala que o quê? Nós temos que criar 3. Eu criei apenas uma. Então, eu vou vir aqui novamente, vou informar um fornecedor. Então, por exemplo, eu fui primeira na solicitação e copiei para a oferta de compra. Agora, eu estou na oferta e vou copiar a partir da nossa solicitação. Então, vou vir aqui no Caleb, copiar de solicitação de compra 92. Vou extrair exatamente todos os dados que estão aqui. Lembra que eu havia mencionado sobre o grupo. Então, ele estava no grupo 288. Como é que eu modifico isso? E por que de modificar? Quando nós formos rodar o relatório de comparação, é muito mais fácil eu buscar pelo grupo do que, de repente, por data ou por qualquer outra informação. Então, o grupo é, assim, o pulo do gato para trabalhar com oferta de compra mesmo. Por quê? Eu coloco o grupo e ele vai me listar todas as ofertas referentes àquele grupo. Então, eu vou vir aqui, está no grupo 289, eu vou clicar aqui nessa bolinha, que é o de selecionar a lista, e vou buscar o grupo 288. Então, aqui, ó, linha 89, número do grupo 288. Ele está mostrando que já existe uma oferta de compra aqui dentro. Eu vou clicar em selecionar, aí ele me avisa, ó, o número 288 está em uso. Beleza, eu quero continuar. Então, agora, esta oferta faz parte do meu grupo 288. Se eu vier aqui na aba logística, eu tenho esta opção de criar cotação online. Então, esta opção de criar cotação online começa a deixar o meu processo de oferta de compra mais dinâmico e mais rápido. Por quê? Ao invés de eu enviar as informações para o meu fornecedor, ou seja, um PDF com o que eu preciso, com as datas que eu preciso, eu vou enviar um link para ele. Através desse link, ele consegue acessar e preencher as ofertas, essa oferta para mim. Então, entre aspas, né, coloco o fornecedor, né, para trabalhar para mim. Então, ele envia o link, ele me fornece essas informações e atualiza o sistema. Para trabalhar com a cotação online, conhecido como RFQ, é necessário realizar algumas configurações. Então, é necessário eu instalar o BionIF, é necessário eu criar e configurar o cenário do RFQ, tá? Então, cotação online, RFQ, Request for Quotation, beleza? Então, cotação online, RFQ é a mesma coisa. Quando vocês escutarem esse termo, é exatamente a mesma coisa. Eu vou marcar aqui, então, de criar e vou dar um OK. Né? Vou adicionar. Total 0, beleza. Não quero anexar e vamos seguir. Vou aguardar alguns segundinhos, minutinhos aqui e vou receber um alerta falando que foi enviado, então, um e-mail para o meu fornecedor. Enquanto nós aguardamos, eu vou ir criando uma terceira cotação. Então, vou colocar aqui um outro fornecedor. Ah, chegou, tá vendo? Então, ó, o RFQ está falando, a oferta tal foi enviada. Beleza. Então, eu recebo. Deixa eu. Meu fornecedor vai receber um e-mail parecido com esse. Beleza? Vai clicar aqui no link. Então, vou clicar aqui e vou mostrar para vocês. Enquanto vai carregando, vamos aguardar um pouquinho.
Beleza. Enquanto vai carregando o link, eu vou criando aqui a última oferta, beleza? Então, vou colocar aqui para o Caleb. Deixa eu só dar uma olhada na última, se não foi para o mesmo fornecedor. Não. Então, vou criar aqui para o Caio. E vou copiar lá da solicitação. O link já abriu, eu já mostro aqui, tá? Só um minutinho. Então, copio daqui, finalizo. Aqui eu já vou preencher, imaginando que eu já tenha esse retorno, beleza? Então, vou vir aqui, unificar no grupo 288. Colocando, então, a utilização. E o nosso código de imposto. Está lá no grupo 288, vou adicionar. Beleza. Então, o meu fornecedor acessou aqui o link, vai carregar aqui para ele essas informações. Então, mostra aqui cotação de compra, ele pode descer e visualizar o que é que eu estou precisando. Então, aqui no ID do artigo é o meu código no meu sistema. Então, isso já facilita, né, a questão de no meu fornecedor é um outro código. Ele olha pela descrição e fala, beleza, ele está precisando desses produtos. Quanto que ele está precisando? Ele está precisando de 10 de cada um. Aí ele vai vir aqui na quantidade que ele tem. Beleza? Ó, quantidade da cotação. Então ele vem aqui e fala, tem 5 desse, 8 desse, 10 desse, 3 desse. Então ele tem 5 soja, 8 feijão, 10 arroz e 3 trigo. Aí ele vai me passar os preços. Eita. Em 10 e 35. Quando que ele me entrega? Vai clicar aqui no calendário e vai me falar quando que ele me entrega. Então, ele vai me entregar todos os produtos na sexta-feira. Certo? Poderia até colocar aqui algum tipo de observação, né? Isso aqui que vai carregar lá para o texto livre. Aí clique em enviar e dá um OK. Beleza. Aí eu vou receber uma mensagem aqui no sistema. A atualização do RFQ. Está marcada aqui como atualizada. Vou clicar. Percebam que agora já está tudo preenchido. Então, as quantidades cotadas juntamente com o preço unitário. Aí eu só venho aqui e coloco, então, as utilizações. E o código de imposto. E aí eu posso atualizar. Então, percebam que com o RFQ, o fluxo de compras, o processo, acaba ficando de uma forma muito melhor, muito mais simples. Né? Ao invés de eu ir realizar um follow-up, meu fornecedor recebe um link, acessa esse link, preenche as informações e já atualiza em tempo real a oferta dentro do sistema. Preenchemos então as nossas 3 ofertas de compra. Se eu clicar com o botão direito, mapa de relações, nós temos a nossa solicitação, que se transformou em 3 ofertas. Beleza.
Além disso, né, eu consigo visualizar aqui o layout, por exemplo, que é enviado por e-mail, né? Tá abrindo aqui um Crystal Report. Beleza? Esse aqui é um layout padrão do sistema. É possível modificar este layout, igual nós modificamos para o de vendas. Certo? Legal. Luizinho, existe alguma pergunta até o momento? O Caleb, tem umas perguntas aqui sim. Você quer finalizar, a gente esclarece tudo? Fechou, então vamos embora. Valeu. Então, legal. Fechamos aqui a nossa parte de compras, né? Fiz a solicitação e fiz a oferta. Agora eu preciso de algum mecanismo do qual eu posso comparar essas ofertas para gerar o meu pedido, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vamos lá. Aqui em compras, nós vamos vir em relatório de compras e aqui nós temos relatório de comparação de ofertas. Ele abre aqui, então, algumas maneiras de eu realizar essa busca. E aí lembra que eu havia mencionado sobre o número do grupo. Então existem outras formas. Eu posso ir por tipo, né, se é item ou serviço. Eu posso vir por código, por grupo de materiais, né, de itens, por características, ou a maneira mais fácil, através do grupo. Então eu coloco 288 até ele mesmo. Dou um OK. Neste momento aqui está agrupado por item. Eu posso modificar esse agrupamento aqui e colocar por fornecedor. Então aqui eu consigo visualizar. Então eu tenho os produtos, tá, separados por fornecedor. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu ajustar essa daqui que ficou faltando a entrega prevista. Então, colocando que entrega exatamente no prazo. Na verdade, eu vou colocar 2 dias aqui a mais. Atualizar ela. Beleza. Vou voltar. Opa. Relatório de comparação de ofertas. Grupo 288. Ok. Agrupar por fornecedor. Beleza. Então, aqui eu tenho algumas informações. Então, aqui eu tenho preço. E aqui eu tenho valor por item. Por que que eu tenho essas duas informações? Porque eu posso ter algum tipo de desconto e o preço não mudar, mas o valor acaba mudando. Então, por isso que eu coloquei o valor do item aqui também. Como que nós conseguimos colocar novas informações? Em configurações de formulário. E aí é só marcar o que é que nós queremos visualizar. Então, aqui estão todas essas opções marcadas. Imaginar que aqui exista alguma coisa que eu não queira ver, por exemplo, CMS totalizador, dou um OK e elas vão sumindo daqui, certo? Legal. Então, a primeira coisa que nós temos, para o fornecedor Caleb, todos os produtos. Então, aqui eu tenho os produtos, o grupo, o preço que o Caleb está me cobrando e quando que eu preciso e quando ele vai me entregar. E aqui, se ele tem o meu produto ou não. Então, perceba que soja, ele só tem 5. No que é que o Caleb aqui me atende? Ele me atende apenas para o trigo. O trigo, ele tem um bom valor, o melhor valor daqui da lista, beleza? Então, ó, 15. E ele tem a minha quantidade de 10. O Luiz, ele tem todos os meus produtos, ele me entrega antes do meu prazo e ele tem um bom preço. Principalmente
no trigo. Né? O trigo ele tem um bom valor. Já o Caleb, ele tem apenas o arroz, os outros ele não me supre toda a necessidade, mas ele tem um bom preço aqui no arroz. Então, como é que nós podemos definir a ganhadora? É muito comum as empresas falar o seguinte: olha, eu não posso comprar também tudo com um único fornecedor. Então, eu vou comprar 70% do pedido com um, 30% do pedido com outro. Dá para fazer isso daqui? Com certeza. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar que eu vou comprar com o Luiz a primeira linha, né? Então, eu vou comprar o trigo, eu vou comprar o feijão e vou comprar a soja. E com o Caleb, eu vou comprar o arroz. Então, selecionei. Então, seguro Ctrl, marco as opções aqui do Luiz, seguro Ctrl, marco a opção aqui do Caleb. E vou clicar aqui em criar pedido. Aí ele fala assim, você quer fechar as oportunidades? Eu posso marcar que sim, ele vai fechar todas as outras, ou eu posso marcar que não, porque de repente eu posso comprar, criar pedidos com as outras ofertas que aqui estão, certo? Para seguir no nosso exemplo, eu vou desmarcar essa opção e vou comprar exatamente tudo aqui com o Luiz. No próximo exemplo, eu faço essa parte de dividir, beleza? Os nossos produtos. Então, vamos lá. Já fechei aqui. Que beleza, hein? Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada. Pedido de compra. Beleza. Já fiz aqui, então, o meu pedido com o Luiz e fiz o meu pedido aqui com o Caleb. Certo? Criou-se, então, os nossos pedidos. Se eu clicar no mapa de relação agora, eu tenho a nossa solicitação, que se transformou aqui em 3 ofertas. Dessa oferta, uma parte veio para a oferta 464, né? Então fiz um pedido para a oferta 464 e fiz um outro pedido para a oferta 463. Beleza? Feito o pedido, falta apenas, então, realizar o recebimento desse material, né? Reconhecer, então, o recebimento. E aí nós temos as duas formas que eu havia mencionado. Eu posso fazer isso diretamente numa nota de entrada, ou eu posso ter um local que faz esse recebimento físico. Então vamos lá. Vou vir aqui, copiar para recebimento de mercadoria. Então estou no pedido e estou copiando para recebimento de mercadoria. Neste momento, eu começo então a ter lançamento contábil. Até o meu pedido não. Então deixa eu voltar aqui para o pedido de compra. Estou aqui no pedido de compra, vou entrar no cadastro do meu produto, então entrei aqui no cadastro do trigo, dados de estoque. Por enquanto, ele faz parte aqui da aba previsões de entrada, pedido. Quando eu realizar o recebimento, vai diminuir então aqui em 10, vai ficar 44, e eu vou ter fisicamente 103 no meu estoque. Então vamos lá. Vou mudar aqui para recebimento de mercadoria. Venho aqui no imposto, informo um número de nota. Posso realizar, então, o recebimento. Então, aqui no recebimento, nós temos lançamentos contábeis, certo? E aí, do recebimento, aí sim, olhei o material, está tudo certo com o produto, está na qualidade correta, enfim. Então, vamos imaginar que passou ali, de repente, para um setor de qualidade, foi validado, está tudo certo com o produto. Então, eu posso realizar o reconhecimento dessa entrada através de uma nota de entrada. Então, faço o reconhecimento do recebimento através de uma nota de entrada. Então, copiei de recebimento para uma nota de entrada. Vou vir aqui na parte de imposto, informar o número de nota. Tenho lançamentos contábeis. Beleza? Então, ele está zerando a transitória.
e gerando aí o meu contas a pagar para o meu fornecedor. E eu adiciono. Assim que eu adiciono, vamos lá. Voltei nela, botão direito, mapa de relações. Então, vamos lá. A solicitação, as nossas 3 ofertas, gerou o pedido, fiz o recebimento, tenho a nota. Então, a solicitação, quando eu crio oferta, a solicitação e as ofertas ficam em aberto. Quando eu gero um pedido de compra, eu encerro as ofertas e a solicitação. Quando eu faço um recebimento, eu fecho o meu pedido de compra. Quando eu faço uma nota, eu fecho o meu recebimento de mercadoria. Então, esse daqui é um fluxo de compras, beleza? Solicitação, oferta, pedido, recebimento, nota. Ok? Já nesse outro pedido, 438, eu vou fazer diretamente uma nota de entrada. Só para mostrar para vocês que o sistema permite e tudo bem também realizar o processo diretamente na tela de entrada. Na nota de entrada. Então, adiciono. Agora, no meu lançamento, eu não vou ter a transitória, ele já manda direto para a conta de estoque, certo? Beleza. Vou vir aqui em janela e vou fechar tudo. Vou voltar lá só no pedido para demonstrar para vocês. Botão direito, mapa de relações. Beleza? Então, a minha nota encerrando já o pedido de compra. Beleza. Vou mostrar para vocês uma outra forma de se trabalhar com as ofertas de compra. Então, a primeira, nós criamos uma solicitação. Dentro da solicitação, eu criei separadamente uma oferta para cada fornecedor. Existe uma forma, vindo aqui em estoque, cadastro do item. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui o arroz. Dados de compra, mostrei a questão do fornecedor preferencial. Mas, aqui nos 3 pontinhos, nós temos fornecedores preferidos. Então, aqui eu tenho 4 fornecedores e eu consigo criar um assistente, tá, que me auxilie e me ajude na criação dessas cotações, dessas ofertas. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no trigo, dados de compra, fornecedores preferidos. Vou deixar exatamente igual ao anterior. Vou eliminar esse daqui. Atualizo. Beleza. Vou dar um OK. Então, existem 2 formas. Eu posso fazer através da solicitação ou então direto do item, tá? Existe um assistente de criação de oferta de compra. Então, quando eu rodo esse assistente, eu consigo olhar ou pela solicitação ou então diretamente no cadastro do produto. Mesmo que eu faça isso através da solicitação, ele vai buscar essa informação dentro do cadastro do item, certo? Mas vamos lá, criar uma solicitação de compra. Vou colocar aqui então arroz, feijão, soja. Quando que eu preciso? Preciso para daqui 15 dias. Atualizo e adiciono. Beleza. Ainda aqui em compras, vou descer
E aqui eu tenho assistente de criação de ofertas. Abre um wizard, eu vou dar um seguinte, vou criar um novo grupo, do qual eu vou chamar de Academia Ramo. Vou dar um seguinte, e aí ele me pergunta, com base em itens ou base em solicitação? Então, posso vir aqui em solicitação e marcar qual eu gostaria, com o número que nós temos. Ou eu posso fazer também com base em itens. Eu vou fazer aqui com base em itens, então. Marco aqui quando que eu preciso. Preciso para daqui 20 dias. Qual que é a sua validade? Vou colocar a validade também em 20 dias, por exemplo. Coloco, então, os produtos. Busco, então, dei 2 cliques em descrição, setinha preta está aqui, eu consigo procurar pela descrição do produto. E eu vou colocando os demais. Então, vamos lá. Feijão. E a soja. Posso colocar a quantidade que eu preciso, então 10. Número de grupo, tá vendo? Já tem aqui. Eu não vou preencher nada. Vou dar só um seguinte. Aí ele me mostra. Ó, os fornecedores preferidos são esses daqui. Tá? Então eu tenho o Luiz, o Caleb e o Caio. Então eu vou criar somente para esses três. Então Luiz, Caleb e Caio. O último eu não vou ignorar. Vou dar um seguinte. Posso criar como esboço esses documentos. Tá? Tem a flagzinha aqui para criar como esboço. Não irei utilizar esta opção no momento. Então, vou dar um seguinte. Aí ele só pré-visualiza os resultados, dou um seguinte. Eu posso gravar esse parâmetro para executar numa próxima vez, eu posso gravar e sair, eu posso gravar e executar, ou simplesmente só executar. E aqui eu consigo também marcar a opção de criar a cotação online, ou seja, eu vou enviar 3 e-mails para cada um dos meus fornecedores, eles vão receber aquele link, vão acessar a cotação, vão preencher, atualizo o sistema e aí eu sigo o fluxo normal. No caso aqui eu vou deixar sem criar a cotação online e só vou dar um seguinte. Aí ele fala, ó, a execução desse assistente resultará na criação de várias ofertas e você não pode cancelar durante o processo. Beleza? Beleza. Aí ele criou. Aí ele fala aqui, ó, foi criado então 3 ofertas no grupo 289. Então o próprio assistente já unificou todas essas ofertas, beleza? E aí segue o fluxo padrão. Vou lá na oferta, então compras, oferta de compra, venho aqui na primeira, fiz o follow-up com o fornecedor, ele me fala quando que ele vai me entregar, tem ou não as quantidades e os valores. Informa a utilização, informa o código de imposto. Atualizo. Beleza? Para ganhar um tempinho, eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar a tabela, vou vir aqui nesse, colocar a informação, vou mandar preencher. E aí eu só vou alterar aqui.
Vou repetir o processo. E atualizo. E aí eu poderia ir lá no assistente de campo na comparação, né, na verdade, no relatório de comparação. Então, relatórios de compra, comparação de ofertas, informo o grupo 289, até ele mesmo, vou agrupar aqui para o fornecedor, maximizo, e aí eu consigo comparar, então, aqui as ofertas. Tá? Então, todos me entregam na data prevista, no entanto, o único que tem todos os meus produtos é o Luiz. Seleciono Luiz, então, todas as linhas, vou clicar aqui em criar pedido, só que agora eu vou falar para não fechar. Beleza? Por quê? Dessa forma, se eu voltar aqui no relatório de comparação, colocar o grupo novamente, eu ainda tenho os outros dois fornecedores com os produtos. Beleza? Como criou o pedido, eu posso simplesmente ir lá no pedido de compra, no último, e seguir o fluxo. Então, poderia fazer o recebimento ou também a nota de entrada. Beleza? Só um minuto. Fechou. O que acontece, pessoal? É muito comum nós realizarmos alguns contratos. Tá? O SAP, eu tenho a forma e as opções de trabalhar com contrato guarda-chuva. Então, quando eu entro em contrato guarda-chuva, então aqui eu estou fazendo um contrato guarda-chuva de compras, ou seja, estou fazendo um contrato guarda-chuva com um fornecedor, existem dois tipos de contrato. Quais são eles? Né, que chamamos aqui de método de acordo. Então, nós temos o método de itens e nós temos o método monetário. O método monetário, o melhor exemplo assim, que eu posso trazer para vocês é um aluguel. Né? Então, eu tenho meu aluguel com, sei lá, com o Renato, ou então com alguma empresa que cuide sobre esses contratos, e todo mês ali eu tenho que pagar, sei lá, R$ 1.000 de aluguel. Tá? Então, é um contrato guarda-chuva. O aluguel não deixa de ser um contrato guarda-chuva. E de itens, posso selecionar quais são esses itens que irá compor o meu contrato guarda-chuva. Então, por exemplo, eu falo que eu vou comprar 500 unidades, sei lá, por exemplo, de arroz com o meu fornecedor Luiz. Então, toda vez que eu realizar essa compra, eu posso utilizar o contrato guarda-chuva. Por que eu uso o contrato guarda-chuva? Né? O porquê de usar o contrato guarda-chuva? Ele vai facilitar principalmente a questão de preço. Então, eu fiz um contrato guarda-chuva com o fornecedor Luiz. Então, ó, vou comprar 500 arroz. O preço padrão é, sei lá, R$ 30. Mas como eu fiz um contrato com o Luiz, ele fala assim, ó, ao invés de 30, vamos fazer o seguinte, eu te vendo 17 cada pacote de arroz. Por quê? Existe uma hierarquia de preços dentro do SAP Business One. E o topo dessa cadeia é o contrato guarda-chuva. Então, a informação do preço, ela sempre vai buscar primeiro o contrato guarda-chuva, depois grupos de desconto, preços especiais e, por fim, a lista de preço. Beleza? Então, eu tenho essas formas de se trabalhar. Tá? A única coisa aqui, só deixa eu ver uma coisinha antes. Deixa só eu
Dá uma olhada. Beleza. Só desabilitei aqui para não passar por aprovação o contrato, tá? Porque eu posso ter processo de aprovação no contrato. Beleza, então vamos lá. Vou criar aqui um contrato guarda-chuva para o Luiz. Então, vou realizar um método de acordo de itens, tá? E assim, pessoal, o contrato guarda-chuva nós temos eles em 2 módulos, seja em compra, seja em vendas. Mas a maneira de trabalhar e administrar é exatamente a mesma, ok? A única coisa que muda é que, por exemplo, em vendas eu vou fazer para cliente, em compras eu estou fazendo um contrato com um fornecedor. Mas a maneira de se trabalhar e administrar o contrato é idêntica, beleza? Então, vou fazer aqui um método de itens. Vou iniciar na data de hoje, então dia 18, e aqui poderia informar uma data de término, mas não vou fazer absolutamente nada, porque assim que eu mudar o status, ele já encerra aqui o contrato, tá? Mas poderia colocar. Ou, de repente, eu posso também aqui informar, ó, por exemplo, vou fazer isso para os próximos 3 meses, mais 3M. Beleza. Porque se de repente eu finalizar esse contrato antes, ele também mostra aqui a data de rescisão, ok? Eu posso colocar um projeto financeiro, atrelar algum tipo de projeto financeiro aqui, beleza? Não vou preencher isso nesse momento. Aqui na descrição é o nome desse contrato, então vou chamar de Academia, Academia Ramo Trato 01. Posso definir como padrão. O que esse definir como padrão vai fazer? Ele vai vir aqui no cadastro do Luiz, vai vir aqui nas condições e vai amarrar o número do contrato guarda-chuva aqui. Beleza? E aí, sempre que eu for usar o Luiz em um documento de marketing e usar os itens que fazem parte deste contrato, ele automaticamente já informa o número do contrato no documento de marketing. Então, eu tenho o tipo de contrato geral ou específico, tá? Eu prefiro deixar do específico porque dessa forma eu garanto que ele vai buscar a informação, principalmente do preço, diretamente do contrato, ok? O status, eu posso salvar um esboço ou colocar ele já aqui como autorizado. Quem é a pessoa responsável por este contrato? Então, aqui é o Caleb. Posso colocar aqui algumas questões de informações, tá? Então, qual a condição de pagamento, a forma de pagamento, o tipo de envio, mas isso não tem uma ligação direta com os documentos de marketing, porque eu posso realizar as modificações de condição de pagamento, forma e envio diretamente nos documentos de marketing, beleza? Então, aqui é mais informativo, beleza? Lembrando que sempre eu tenho aqui um definir novo, do qual eu posso criar uma nova, ou um novo tipo de envio, ou uma nova forma de pagamento, ou uma nova condição, beleza? Tenho aqui também observações. Aqui em detalhes é onde eu vou colocar, então, quais são os itens que vão fazer parte. Então, por exemplo, arroz, feijão, soja. Quais são as quantidades? Então, eu vou fazer um contrato de 200 para cada um dos produtos. Então, o preço vai ser 17. Opa! O preço aqui vai ser 17, desse daqui vai ser 20 e desse daqui vai ser 22. Certo? Para cá ele mostra a quantidade pendente e valor total em aberto. Por quê? Ele pega toda a quantidade que eu coloquei lá, eu ainda não fiz nenhuma entrega, então falta, eu ainda não fiz nenhuma compra, né? O fornecedor não me fez nenhuma entrega, então eu ainda tenho pendente de compra 200, que vai me dar um total aí, né? Por produto, então no primeiro de 3.400, o meu segundo 4.000 e o meu terceiro 4.400. Aqui embaixo, o total consolidado de quantidade e de valor, certo?
Documentos, conforme eu vou trabalhando com esses documentos, com os documentos de marketing, então criei um pedido de compra, criei uma oferta, criei uma nota, ele vai carregando aqui nessa aba, beleza? Aqui eu poderia anexar, por exemplo, a data de assinatura, então assinou no dia 18, vou lá, escaneio o documento e coloco aqui dentro, certo? Ainda aqui em detalhes, eu posso dar 2 cliques na linha, então, por exemplo, aqui no arroz, e falar como é que eu vou fazer essa compra. Ela vai ser feita com que frequência? Mensal, diária, semanal, trimestral, enfim. Existem aqui uma série de maneiras. E aqui eu posso definir. Então, por exemplo, do dia 18/3 até o dia 30/3, opa, como que eu quero trabalhar? Eu quero que libere 100 quantidades para o depósito 01. Aí do dia 1/4 até dia 30/4, eu quero que faça a liberação de mais 100 unidades para o depósito 01. E assim sucessivamente, tá? E eu posso criar atividades para isso, certo? No meu caso, eu vou deixar em haver, porque pode ser que de repente eu precise comprar 100, pode ser que de repente eu precise comprar 150, então eu vou deixar de acordo com a minha necessidade, certo? Mas só para mostrar para vocês que é possível eu criar detalhes item a item e a frequência que eu quero ou comprar, né, nesse caso do contrato guarda-chuva de compra, ou vender se fosse um contrato guarda-chuva de vendas, certo? E aí, feito isso, eu vou clicar aqui em adicionar. Aí ele está falando, ó, não tem os detalhes, beleza? Adicionei o meu contrato. Beleza. Eu posso simplesmente vir aqui e já copiar ele para um pedido de compra, tá? Fazer um pedido único e de repente, fazendo esses recebimentos de maneira parcial, beleza? Então, eu crio um único pedido e, através desse pedido, eu posso ir reconhecendo o recebimento, tá? Então, faço um pedido direto com as 200 unidades e aí, de repente, recebi só, solicitei, né, para o meu fornecedor me entregar 50. Ou eu faço o seguinte, ao invés de eu criar um pedido já direto, eu posso criando pedidos de acordo com a minha necessidade. Então, eu vou comprar 50 unidades de arroz já com o Luiz. Aí eu vou lá, crio um novo pedido, crio assim com 50 unidades, faço o reconhecimento da entrada, tá? Então, existem essas duas formas de se trabalhar. Nesse caso, eu vou deixar um único pedido e vou ir reconhecendo as entregas, ok? Então, vou deixar aqui e vou modificar o uso principal aqui para compra comercial, informando um código de imposto. Deixa eu só ver aqui. Aqui está o número do contrato guarda-chuva, 29. Vou adicionar. Se eu voltar aqui no contrato, vir aqui em documentos, então ele mostra que agora eu tenho um pedido de compra para cada produto. Então eu tenho um pedido, um único pedido para todos os nossos produtos com a quantidade de 200, certo? Se eu vier aqui em módulo, compras, relatório de compras, eu tenho aqui então relatório de cumprimento do contrato guarda-chuva. Vou colocar para visualizar somente por itens do contrato 29. Bom, ok. Aqui, então, eu tenho acesso às informações do contrato, se ele está cumprido ou não. Então, por enquanto, ele está marcando como não cumprido. Beleza? Então, ele me mostra as quantidades. Deixa eu vir aqui em visão, ajustar a largura. Então, ele me mostra a quantidade planejada contra a quantidade pendente. Certo? Então, ainda não recebi nada. Quantidade acumulada. Não tenho nada. Ok? Só fiz o pedido. Beleza. Vamos lá.
vou vir aqui em compras e vou vir em pedido de compra. Posso vir aqui no pedido, ou eu posso fazer o seguinte, módulos, compras, nota fiscal de entrada, certo? Encontro o fornecedor, e aí eu falo, quero copiar da onde? Quero copiar pedido de compra. Vou vir aqui nesse pedido, porque a origem dele, ó, contrato guarda-chuva. É ele que eu preciso. Vou personalizar. Então, vou dar um seguinte, e vou falar que vou comprar 100 de cada produto. Finalizo. Certo? Vou fazer então o reconhecimento da nossa entrada e vou adicionar. Assim que eu faço isso, se eu voltar lá no nosso contrato guarda-chuva, vou vir aqui no último, documentos, agora eu tenho também, além do pedido, eu tenho uma nota fiscal de entrada. Se eu vier aqui em detalhes, ele já me mostra quantidade acumulada 100, quantidade pendente 100. Se eu for lá no relatório, compras, relatório de compras, relatório de cumprimento do contrato, método de itens, contrato 29, ainda não cumprido. E ele também me mostra as informações. Ó. Então, eu tenho uma quantidade acumulada de tanto, de 100, né, para cada produto, e ainda me falta 100 de cada produto. Beleza. Estamos aqui no pedido. Atualizar ele. Beleza. Eu posso copiar para uma nota fiscal de entrada. Quando eu faço isso, ó, ele está me trazendo só a quantidade restante. Né? Então, ó, falta 100 de cada produto. Beleza. Vou reconhecer a entrada desses últimos 100. Clico em adicionar. Vamos lá no nosso contrato. Chamo o contrato guarda-chuva. Venho aqui em detalhes. E aqui ele já me mostra a quantidade acumulada. Se eu for agora compras, relatório de compras, relatório do cumprimento do contrato, método itens, contrato 29, dou um OK, agora ele está cumprido. Beleza? Ou seja, não existe nenhuma pendência do nosso fornecedor. Tranquilo? E aí eu posso finalizar, então, o nosso contrato. Beleza? Ó, como encerrado. E aí a data, né, dele estar encerrado ou não. Poderia mudar ele aqui para pendente, colocar para renovar, né, colocar a informação de renovar. Então, ó, eu gostaria de renovar 15 dias. Aí dispara um alerta daqui a 15 dias para renovar o contrato. Certo? Rê, o módulo de compras encerrou. Você quer responder as perguntas? Quer que eu faça uma pausa e a gente vai para o MRP e responde tudo de uma vez? Vamos nas perguntas só para fechar o tema e depois volta com o MRP? Fechou. Sim. E voltar um pouquinho lá no passado aqui, calma aí. Claudineia, o preço que apareceu na solicitação de compra é o último preço de compra daquele item? Não, é o preço da lista da minha lista de preço. Se a minha lista de preço for o último preço de compra, né, tiver atrelada no cadastro do parceiro, lembra que eu mostrei isso lá no outro treinamento, né? Então, se eu tenho aqui no cadastro parceiro, eu posso informar, né, alguma lista. Então, por exemplo,
condições de pagamento, aqui eu tenho uma lista, ó, lista de preço, certo? Então, através dela que está levando aquele valor. Mas para a solicitação, não importa muito o valor que eu vou colocar lá, porque aquele valor só vai me servir no momento como uma referência. Porque eu ainda vou negociar. Então, falei que vai ser 100, mas posso negociar com o fornecedor ou com o cliente e vender ou comprar por um outro valor, por exemplo, R$ 70. Eu vou aproveitar, vou colocar um print aqui no chat da regra de prioridade de preços do SAP Business One, tá? A única coisa que não tem nesse print é o contrato guarda-chuva, que sobrescreve e tem prioridade sobre todos eles. Certo, Caleb? Isso aí. Legal. Então, regrinha de preços, isso aí era pergunta de prova da SAP no passado, não sei hoje em dia, tá? Mas é legal entender qual é o critério, a prioridade do SAP para isso. Aí o Paulo comentou sobre o fluxo de compra. Eu acho que só inverteu o recebimento e a nota de entrada, viu, Paulo? Só reforçando, solicitação de compra, que é a requisição. Depois, cria oferta de compra, que é a cotação. Depois, o pedido de compra, para, teoricamente, a cotação vencedora. Aí você faz o recebimento de mercadoria e depois a nota fiscal de entrada. E o próximo passo seria o contas a pagar, tá? Então, acho que só inverteu o recebimento com a nota de entrada ali. Ô, Rê, só pegando aqui o seu print, né? Ali na primeira etapa, ele fala assim: ó, há um preço especial específico para o item e para o parceiro. Então, lembra que lá no contrato nós colocamos, né, então deixa eu voltar aqui, ó, compras, contrato. Nós colocamos como específico, né, o tipo de contrato. E aqui o preço dele. Então, aqui se enquadra, né, como há um preço especial ou específico para o item e parceiro, tá? Por isso que entra a questão do contrato guarda-chuva em primeiro e aí as questões dos descontos e lista de preço ali em último. Isso aí. O João Coppi perguntou se tem algum material para configuração de RFQ. Eu acredito que não, mas o Luiz fez um vídeo aí de como utilizar RFQ, né? Talvez isso possa ajudar mais no Eu, operacional, né? eu Fala tenho aí. um manual criado pelo Alexandre, tá? Mas foi criado mais internamente, né? Tem que dar uma olhada, questão de se dá para compartilhar essas coisas. Ou a Mas gente pôr na fila aí para produzir alguma coisa. pode ser também, Tá tá? bom. Mas já tem criado. Se o Luiz quiser colocar o link do vídeo dele aí, acho que o vídeo tá publicado já Uhum, e mostra funcionando a RFQ, né? Quando beleza. escolhe a utilização, é do Jones aqui. Uhum. Quando escolhe a utilização, ele já não preenche o código de imposto automaticamente. Na base demo é preenchido. Isso é por conta da determinação de código de imposto, né? Quando nós criamos uma determinação, nós vamos ter o treinamento de imposto. Quando cria-se uma determinação, essas determinações de imposto são atreladas na utilização. Então, para a utilização X, seja para compra ou para venda, eu posso ter um código de imposto diferente entre elas. E aí, por conta disso, o sistema vai começando a ficar mais inteligente, né? Então, por exemplo, trabalhar com a lista de preço e colocar a lista de preço no cadastro parceiro, por exemplo, ainda mais para um cliente, né? E a utilização, o uso principal também atrelado no cadastro parceiro. Então, eu coloco, por exemplo, o cliente Davi para um produto tal, ele já me traz o preço desse produto, já tem a utilização, que já me traz o código de imposto. E aí o sistema vai ficando mais inteligente e você vai tendo que trabalhar entre aspas, menos, mas em vez de fazer um trabalho de colocar as informações, você faz um trabalho de validar as informações. Legal. Próximo. É possível enviar o código de item do fornecedor também? Acredito que deve ser na cotação aqui, né? Que o
o Wagner Godoy comentou. Quando criado em catálogo, né? Então, existe um catálogo de parceiro de negócio, né? Onde você faz o depara do código do item do fornecedor. Isso você mostra no de estoque, Estoque. Caleb? Ah, Isso. então tá bom. Vai ser E aí, segunda-feira. para enviar na cotação, no layout, teoricamente, é possível configurar, só não sei se no layout da RFQ dá para colocar. Vocês sabem? Da RFQ, não. A RFQ não tem como realizar nenhum tipo de alteração ali. O É só. máximo de alteração que a RFQ aceita é você pôr o logo e modificar o nome do campo. Mas acrescentar novos campos não é possível. Beleza. Se não colocar o código de imposto, dá para salvar normal? Por exemplo, se compras entender que a parte código de imposto não for com eles. Uhum. No cotação, solicitação, até no pedido Até dá, no né? pedido. Uhum. Depois que precisa contabilizar, já não dá mais, né? Isso. A parte do código de imposto, ela se passa a ser prioritária na nota de entrada. Nota Mas de entrada isso só. Não sei se o não significa recebimento que você não pode cobre informar nos documentos anteriores. isso aí. O Paulo, não, o Hamilton fez uma pergunta, mas já falou que foi respondida. O Ok. Paulo esqueceu o significado das cores do mapa de relação. Luiz também fez um vídeo disso. Luizão, se você puder colocar aí também, do mapa de relações, onde ele explica as cores, né? Ah, legal. É isso mesmo, né, Luiz? Você tem um vídeo disso. É isso mesmo, porque através do mapa de relações você consegue ter o status financeiro do documento. Então, cada cor vai simbolizar lá uma ação de pagamento ou de pendência do título. Eu vou mandar o vídeo aqui para vocês. Legal. O Wagner Godoy, na comparação, é possível avaliação financeira e fiscal? Por exemplo, à vista e a prazo, o valor menor do à vista compensa a indexação financeira? Não, tá? Eu vou responder, Caleb e Luiz me corrijam se estiver errado. Uhum. O relatório de comparação do SAP, ele possibilita 3 comparações aí que ele até destaca em vermelho a vencedora, ou a que está com a melhor condição, que é melhor prazo, quantidade atendida e o preço. Agora, se você quiser um detalhe, com o imposto ficar maior ou menor, nesse nível de detalhe, teria que abrir a cotação para comparar as coisas, né? Não no relatório mesmo. É Perfeito. correto? É isso aí. Correto. O máximo que eu mostrei lá é o que? É referente quando tem desconto, né? Então eu tenho o preço e eu tenho o valor. O preço é o preço do produto comum, então custa, o preço dele é, sei lá, R$ 20, e aí eu tive R$ 5 de desconto, aí ele vai mostrar lá no valor. Então valor 15, mas o preço dele é 20. Beleza. O Fernando Santos falou, Caleb, tá com um caso em que os usuários do cliente, eles fazem recebimento e nota de entrada. Só Uhum. que estão colocando o modelo NFE no recebimento. Se tem alguma maneira da configuração trazer automático o modelo recebimento e não o NFE no documento recebimento de mercadoria. Isso aqui dá para atribuir, né, como padrão, né, Caleb? Assim Uhum. já Perfeito. aparece um outro, tem uma configuração lá em configurações em que você define, ó, o padrão para recebimento de mercadoria vai ser o recebe, que é o que você colocou entre aspas aí, e não o NFE. E aí na NFE você deixa o padrão NFE 55. Aí, para ir um pouco além ainda, daria para validar numa transaction, alguma coisa assim, né? Mas dá para trazer automaticamente um que não o NFE para esse documento, assim você evita de ter uma NFE de maneira errada aí. Perfeito. Contrato guarda-chuva, o Vinícius que perguntou aqui, Vinícius Uhum. Sabatino. O contrato guarda-chuva é só utilizado no modo de compras? Ah, não, essa ideia eu até comentei, eu acho que ele mandou um ok depois, não mandou, Ah, Rê? legal, perfeito. Então, ok aqui, é isso mesmo. Amanda, Caleb, se eu for gerar uma NF de devolução de entrada automaticamente, dá-se baixa no recebimento? Ou não? Devo na tela de recebimento e fazer algum processo? Então, devolução de entrada.
É assim, Amanda, se você copiar de um documento para o outro, ele fecha automaticamente. Se for avulso, aí ele não, fica sem vínculo e ele não fecha, né? Então, o correto nesse caso, se tem uma devolução de um recebimento, por exemplo, é você pegar o documento de recebimento de mercadoria e copiar para a devolução. Beleza? Se não for isso, dá um toque aí. Mas para ele fechar, tem que estar. Para estar vinculado, você tem que copiar para aí nesse caso, tá? O Célio Neri, existe contrato que é pago por medição de serviços realizados por um fornecedor? Como é que é? Desculpa, não entendi, Rê. Se existe contrato, o contrato guarda-chuva aqui no Uhum. caso, né? Que é pago por medição de serviços realizados por um fornecedor. Ele quer dizer se tem se eu tenho um contrato guarda-chuva lá. Certo. E aí eu fiz uma medição, pô, agora pode pagar, né? Eu acredito que é algo nessa linha. Por padrão, não, né? Aí entraria as questões da empresa dele, como que ele trata essas questões, tá? Então, Para ajustar. Mas por padrão, não. A não eu ser já que. vi um caso, acho que semelhante, que o processo do cliente, a gente criou um fluxo no processo dele que nem envolvia contrato guarda-chuva. Mas quando fazia um documento anterior que representava a medição, quando tinha medição, copiava para algum outro documento que confirmava aquilo. Então, assim, eu acho que teria que avaliar o processo do cliente, caso a caso, mas o contrato Perfeito. guarda-chuva não tem uma medição, né, Caleb? Confere? Não, não tem. É isso mesmo. Isso aí. Raul dos Santos, o último preço de compra leva em consideração e respeita a filial da transação? Não, porque é uma lista para ambas as empresas. Então, independente se é A ou B, ele vai levar o último preço de compra. Independente se é filial A ou B. Ele não tem uma lista de compra para filial A, outra lista de compra para filial B. Ele tem uma lista de preço. Ponto. Através É, dessa lista de preço, conforme você vai é, dando entrada, ela vai atualizando. e aí ele leva em conta somente o item e o fornecedor, né, Caleb? Perfeito. E o Independ- depósito, né? Independente da filial, né? Isso. Nesse caso, ele vai levar o custo por depósito, né? Não o preço. O preço fica o último preço de compra, mas o custo atrelado a depósitos. Se não me engano, o Luiz fez recentemente um vídeo disso também. Legal. Que na prática é só um Ctrl Tab lá na quantidade do documento, ele abre os últimos preços, né? Esse é o relatório de últimos preços, né? Isso. Isso. Eu mostrei no treinamento passado, né? Mas, por exemplo, vem aqui em pedido de compra. Deixa eu ver se eu tenho um em aberto. Preço unitário, Ctrl Tab, relatório de últimos preços para este fornecedor deste valor, né? Deste produto, desculpa. E aí ele vai trazer as informações aqui. Isso aí. O Célio Neri, no caso de pagamento de um contrato guarda-chuva tipo parcelado em 3 vezes, é possível parcelar a primeira parcela em mais vezes? Eu acho que nada Então, impede de parcelar lá na frente, né? Porque o então é contrato que. guarda-chuva está levando em conta o item e o Aham. valor independente da condição de pagamento, não é, Caleb? Perfeito. Assim, ó, o contrato guarda-chuva, eu estou assumindo um compromisso com o fornecedor ou o cliente para comigo, né, para um contrato guarda-chuva de vendas. É, então, assim, vou novamente falar o aluguel. Então, vamos lá, temos um aluguel de R$ 1.000. Então, no ano, nós temos R$ 12.000. Você não paga R$ 12.000 direto para a pessoa, né, que você tem que pagar ali o seu aluguel. Você paga como? R$ 1.000 por mês. Então, mas nada impede de eu fazer um adiantamento. Então, ó, vou te adiantar o aluguel tal. Então, é o mesmo conceito. Eu tenho o meu contrato possui um valor ou possui a quantidade de produtos. O que vai definir a forma que eu vou pagar é o documento de marketing. Então, exemplo.
vou comprar um produto com o meu fornecedor. Então, eu tenho um contrato de 200, eu vou comprar 20. Eu faço um pedido de compra com ele e falo, olha, esses 20 eu vou pagar à vista. Ou esses 20 eu vou pagar em 3 vezes. Aí ele fala, beleza. Faço o documento de marketing, faço as entradas e vou fazendo as baixas dos pagamentos. Beleza? Então, o que vai definir como que eu vou pagar é o documento de marketing que vai estar atrelado ao meu contrato guarda-chuva. O contrato guarda-chuva ele vai me trazer ou a quantidade de produto ou o meu montante sendo um contrato monetário, beleza? E através disso eu vou realizando os pagamentos. Mas eu acho que o aluguel é o melhor exemplo para isso. Né? Você sabe que por ano você tem aquela quantia, mas você paga X por mês. Ficou claro? Acho que ficou, né? Eu acho que só ficou a Amanda confirmando aqui. Então, cancela o NF a partir do recebimento, é isso? É assim, ó, você tem o recebimento de mercadoria e aí você quer devolver essa mercadoria. Você pega o recebimento e copia para devolução. Aí o recebimento fecha automaticamente. Cancela o NF a partir do recebimento. Não, se você Acho tem um que... recebimento, vou responder o que eu entendi, tá, Rê? Da pergunta, aí Aham. você vê se é isso e qualquer coisa você complementa. Então, pensa assim, Amanda, comprei, tem uma equipe de recebimento. Aí, a equipe de recebimento foi lá, pegou o produto, está ali para receber. Percebeu qualquer erro com o produto, seja quantidade,